abusaram sexualmente dela. Eles maltrataram essa missionária. A polícia foi acionada. Esses 4 homens foram presos. Quando essa missionária recuperou, sabe o que ela fez? Ela foi lá na prisão, fazendo visita para os 4 homens que havia estuprado ela. E aqueles homens não entenderam. Aqueles homens disseram o seguinte: depois de tudo que nós fizemos com você, depois de haver abusado, depois de haver maltratado você, depois de haver te espancado, o que você faz aqui? Ele olhou para aqueles homens e disse assim: porque eu tenho o amor de Deus no meu coração e eu quero a salvação das vossas almas. Ah, irmão, se fosse qualquer um de nós, se fosse qualquer um de nós, a palavra ia ser o seguinte: morfa na cadeia, bandidos, ladrões, sem vergonhas, não é assim? Se fosse qualquer um de nós. Qual tem sido o nosso estilo de vida com questão àqueles que nos perseguem? Essa garota aqui, irmãos, ela viu o sofrimento de Naamã. Quando Naamã estava sofrendo, ela poderia até mesmo orar a Deus. Ela poderia ter falado: Deus, o Senhor é fiel em Deus. Ela poderia pensar assim: Deus, o Senhor é fiel. Naamã me tirou da minha mãe, Naamã fez eu ficar escrava, mas agora o Senhor está vingando de Naamã. Ela poderia chegar perto de Naamã e dizer assim: foi mexer comigo, foi mexer com quem é ungido, está vendo, está leproso. Não é assim que nós falamos? Quando as pessoas nos perseguem, amanhã estão no pior. Às vezes mandamos uma mensagem, às vezes telefonemos, damos um telefonema e falamos: está vendo? Você lembra aquele dia que você falou mal de mim? Está vendo a mão de Deus pesando sobre a sua vida agora? É assim. Está vendo? Foi mexer comigo, agora está na pior. Ela poderia falar isso, irmãos, mas não. Ela anunciou para Naamã. Ela falou para ele: vai até a cidade de Samaria, lá o Senhor vai ser curado dessa lepra. Ela quis o bem-estar do seu inimigo. A outra coisa que eu aprendo com essa jovem aqui também é que essa jovem, irmãos, ela testemunhou dos feitos do seu Deus. Essa jovem não perdeu a oportunidade de pregar o Evangelho. Ela sentou com Naamã, com a sua esposa, e disse assim: olha, pede para o meu Senhor ir lá em Samaria, porque lá tem um profeta, e esse profeta, ele é usado por Deus. Deus vai usar ele, ele vai curar Naamã. Ali, sabe o que ela estava fazendo? Pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, anunciando aos feitos do Senhor, anunciando o poder de Deus. Irmãos, acredito eu, a Bíblia não relata, mas acredito eu, que aquela mulher, a esposa de Naamã, com certeza, ela deve ter sentado com aquela menina e disse assim: olha, garota, lá tem esse profeta, o que esse profeta tem feito? Me conta. Talvez aquela jovem vira para aquela senhora e diz assim: sabe, o profeta Eliseu, uma vez, uma mulher que tinha perdido tudo, que tinha perdido seu marido, uma mulher que estava devendo, e essa mulher procurou esse profeta, e esse profeta Deus usou para multiplicar o azeite dela. Um milagre aconteceu. Me conta mais. Ah, minha senhora, esse profeta, um dia, ele chegou na casa de uma mulher sunamita, e essa mulher não poderia ter filhos. Ele profetizou sobre a vida dela. Passados 9 meses, ela gerou filhos e ela foi mãe de família. Sabe mais, minha senhora? O profeta, o filho dessa mulher morreu, ela procurou esse profeta e o menino ressuscitou. Olha, minha senhora, esse profeta que estava em Samaria, um dia, os homens estavam trabalhando e o machado caiu na água e afundou. Ele orou e o machado flutuou de novo.
ele chegou nas águas chamadas Mara, e as águas estavam todas amargas, não tinha como beber. Ele foi lá na nascente das águas, colocou sal, e a água ficou doce, ficou água potável. É o profeta que está em Samaria. Eu tenho certeza, minha senhora, que se Naamã for lá, ele será curado da sua lepra. Irmãos, ali ela estava anunciando os feitos de Deus, o Evangelho do Senhor. Quantos aqui conhecem pessoas que sofrem? Levanta a mão. Você já falou para essa pessoa o que Deus faz? Você já falou para essa pessoa que você vê o sofrimento dela, o que Jesus é capaz de fazer? Aí está o nosso erro, irmãos. Vemos pessoas sofrer todos os dias à nossa volta, e nós não falamos nada das coisas que Deus faz. Irmãos, Deus é poderoso, sim ou não? Jesus cura, sim ou não? Jesus liberta, Jesus salva, Jesus restaura casamento. Então por que conhecemos pessoas doentes e não falamos isso para elas? Então por que conhecemos pessoas que já estão à beira do divórcio e não falamos isso para elas? Essa menina aqui nos dá o exemplo de pregar o Evangelho, de anunciar as coisas de Deus, anunciar os feitos de Deus. Eu vou mais longe. Nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos, porque pregar o Evangelho é responsabilidade nossa. A pregação do Evangelho é responsabilidade da igreja. Você sabia que os anjos queriam pregar o Evangelho? Os anjos queriam anunciar o Evangelho, não foi permitido, porque essa ordem havia dado para a igreja. Você tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Segundo motivo por que você precisa pregar o Evangelho é por obediência a Deus. Pregar o Evangelho é ordem, é mandamento. Está escrito em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não disse assim: se vocês estiverem dispostos, pregue o Evangelho. Se tudo estiver bem com vocês, anuncie o Evangelho. Jesus não disse isso. Ele disse: ide, prega o Evangelho. Pregar o Evangelho é ordem. Se você quer ser uma pessoa obediente a Deus, então pregue o Evangelho. Aonde você estiver, anuncie o poder de Deus. Sabe por que devemos pregar também o Evangelho? Porque Jesus, irmãos, Ele nos deu o exemplo. Jesus nos deu o exemplo de pregar o Evangelho. A Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o Evangelho. Quem é seguidor de Jesus? Glória a Deus. O que é seguir? É andar nos mesmos passos. Seguir é fazer a mesma coisa que o mestre fez. As